Vamos lá para a palavra, para aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Eu queria que vocês fechassem os olhos rapidinho, só para eu fazer uma breve oração. Pai, te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigada por esta tarde que o Senhor preparou para nos acolher, para acolher a nossa dor, para acolher, Senhor, as nossas faltas, para acolher as nossas perdas, para acolher os nossos fracassos, para dar ouvido àquilo que nunca ninguém deu. Quantas de nós, Senhor, nos sentimos sufocadas? Quantas de nós tentamos falar com várias pessoas e essas pessoas não nos compreendem e ficamos com aquela sensação de que ninguém nos entende, de que ninguém se importa conosco, de que ninguém nos ama, de que ninguém está nos vendo e acabamos transferindo isso para Ti, achando que o Senhor também não nos vê, que o Senhor não se importa conosco, mas hoje nós ouvimos aqui, através, Senhor, das canções que foram colocadas, o Senhor cuida de nós. Ouvimos o testemunho da irmã, o quanto o Senhor, ó Deus, cuidou dela nos momentos mais difíceis. E tenho certeza que cada uma de nós também podemos trazer à memória experiências em que sentimos o Teu cuidado. Eu oro para que hoje seja realmente, Senhor, uma tarde de acolhimento, uma tarde de cura, uma tarde de amor, uma tarde que a Tua paternidade seja revelada àqueles corações que não tiveram a figura paterna presente, corações que tiveram um pai mais um tanto quanto ausente, ou rígido demais, ou distante, ou até mesmo um bom pai, mas que ainda assim não chega aos pés de quem Tu és como um pai. Revela-te a nós, para que possamos também revelar o Teu amor e exalar o bom perfume de Cristo, onde quer que o Senhor nos envie. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Não sei se vai aparecer também na tela, mas quem está com a Bíblia, vamos lá então. A minha versão é a NVI, tá? Diz assim, olha: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Gente, que versículos tão pequenos, mas tão poderosos. A gente às vezes pode passar lendo assim, né? Que a gente, como boas filhas, que eu sei que todas nós somos, temos as nossas falhas, os nossos erros, sim, mas queremos conhecer mais o nosso Pai. Você está aqui porque você tem sede, porque você tem fome, porque você quer conhecer mais a Deus. E a gente conhece e ouve na igreja que nós precisamos ler a palavra para conhecer ainda mais a Deus. Então, acredito que muitas de vocês têm esse costume de ler a Bíblia em casa também. E quando às vezes a gente passa na nossa leitura habitual, a gente às vezes não presta atenção nos detalhes que os versículos nos diz. E este versículo, gente, ele fala sobre o teu propósito, sobre o teu valor. Quantas de nós, né, gente? Porque a mulher, ela tem essa coisa de fazer tudo, de sair, de trabalhar fora, de cuidar do filho, de cuidar da casa, do marido, de ajudar a mãe, de ir no mercado, de fazer não sei o quê, e paga a conta, e vem para a igreja, serve na igreja. E a gente fica com aquela sensação de não validação, de não reconhecimento, porque, gente, dificilmente, né, o marido e os filhos chegam em casa e falam: mãe, nossa, que banheiro limpinho. Mãe, a louça está toda lavada, muito obrigada. Mãe, obrigada porque você lavou, passou minha cueca, está lá na gaveta. Oh, gente, quem faz isso? Né? Pelo contrário, é: mãe, cadê não sei o quê? Amor, onde está não sei o que lá? Tudo é mãe, tudo é amor, né? E aí a gente se sente assim, tipo, tudo é, não sabe fazer nada sozinho. Aí a gente começa a sentir assim: tem valor, trabalho, não tenho dinheiro, não posso fazer nada. Ainda aquelas que trabalham fora, às vezes precisam ajudar na casa, a gente às vezes não consegue comprar nada pra gente. E se você teve uma história de vida que os seus pais não souberam como imprimir o seu valor, aí fica pior ainda, porque aí potencializa o que você já não teve, aí você começa a sentir realmente que você não tem valor. Aí você começa a questionar a sua vida,
Por que você existe? Qual é o propósito de você estar aqui? E olha o que essa palavra diz. Olha o que diz aqui, gente. Que nós somos o bom perfume de Cristo. Deus é através de nós que vai exalar o bom perfume de Cristo. É através de nós. Por nosso intermédio exala todo o conhecimento e a fragrância do conhecimento de Cristo. Ou seja, é através da minha e da sua vida que as pessoas vão conhecer a Cristo. Eu acho que a gente está num tempo em que a gente está começando a entender que a igreja, ela tem que estar mais do que preparada para receber aqueles que estão lá fora. Muitos estão se perdendo. Muitos estão sofrendo nas suas dores, porque quando entra numa igreja não se sentem acolhidos, não se sentem validados, importantes, porque nós julgamos o estilo, a vestimenta, o tipo de cabelo. Só que muitas vezes nós não conseguimos acolher porque nós não fomos acolhidas, porque nós só vamos poder dar e expressar aquilo que um dia nós recebemos. E quando faltou na nossa história de vida? E quando o papai e mamãe, as pessoas próximas a nós também tiveram uma história difícil, eles não puderam dar. Por isso que nós temos o nosso Pai. Por isso que nós temos a fonte de toda a cura, de todo o amor. Quando Jesus se apresentou diante da mulher samaritana que tinha tido já 4, 5, estava no 6º marido, ela estava buscando em fontes que não eram fontes puras, em fontes que não eram fontes realmente que preenchesse totalmente. E Jesus disse: eu vou te dar uma água, na qual você vai se satisfazer, e dali você será uma fonte a jorrar. Porque Ele é a fonte. Ela não teve, talvez aquela mulher não teve na história de vida, ela não teve nenhum daqueles casamentos que ela havia tido, mas quando ela encontrou Jesus, ela foi totalmente preenchida, tanto que ela foi uma das maiores pregadoras para o povo samaritano naquela época. Quando eu estava ali, Deus ministrou muito forte ao meu coração: vocês são a geração que Deus vai usar para curar vidas. Agora não é mais tempo só, gente, do frequentar a igreja. Eu acho que nos anos 80, nos anos 90, a gente vinha com aquela prática, que era uma prática cultural daquele momento. Vínhamos à igreja, sentávamos, ouvia a palavra, participávamos da ceia, tinha aquele tempo de comunhão, de conversa, ok. Mas faz já em torno aí de 10 a 15 anos que Deus tem levantado uma nova bandeira dentro da igreja. Vamos curar e restaurar os lares da própria igreja. Vamos olhar para dentro de casa. Vamos ver o que precisa ser curado aqui, que a gente possa transbordar isso. E você que está sentada aí, eu sei que são muitas mulheres, mas Deus tem um lugar para cada uma de vocês, para que vocês possam ser instrumento de cura, para que vocês possam exalar esse bom perfume, que é através de Cristo Jesus. Quando a gente vai pensar sobre perfume, a gente gosta um pouquinho assim, né, de entender como que funcionam os processos, porque a nossa vida é feita de processos. E aí eu fui estudar um pouquinho como que é feito o perfume. Eu falei, mas parece bem com a história nossa de vida, né? E eu queria ler aqui para vocês, né? Foi uma matéria que foi feita, inclusive, pela Boticário. E eles dizem que cada perfume tem a sua nota específica e a sua identidade. Olha isso. Então, a gente já começa entendendo aqui que cada uma de nós, como o bom perfume de Cristo, temos a nossa nota específica, temos a nossa identidade, somos únicas. E eles disseram também na matéria que quando eles vão lançar o perfume, então eles pensam no público-alvo que vai ser atingido, fazem estudos, pesquisas. Quando Deus, Ele nos enviou à terra para exalarmos o bom perfume dEle, Ele também já sabia para qual público nós viríamos. A nossa mensagem, em que lugar que iria se encaixar. Não adianta você querer se encaixar na identidade da sua irmã. É na sua identidade que você vai fluir. É na sua nota específica. Gente, eu achei tão legal essa palavra, nota específica. Por quê? Porque às vezes você canta e outras tantas mulheres também cantam. Mas você tem a sua nota específica.
Às vezes você ensina e tantas outras pessoas ensinam, mas você tem a sua nota específica. Você tem aquilo que é único seu. Quando fala assim, quando aquela pessoa fala, isso é muito particular dela. Às vezes você pode estar ouvindo alguém sem ver que é a pessoa e você fala, essa é fulana. Por quê? Porque ela tem uma identidade, um tom de voz, um jeito de se comunicar, um jeito de falar único, específico. É isso que nós também precisamos cada vez mais compreender, porque quando eu sei quem eu sou, e para o público que eu fui chamado, e eu não estou falando aqui só de ministrar gente no altar, eu estou falando da sua missão, do seu propósito, como cabeleireira, como doceira, como boleira, como profissional, como empreendedora, advogada, dentista, professora, médica, seja como dona de casa, como mãe, como esposa. Quantas pessoas podem ser alcançadas simplesmente ao observar a sua vida? E quanto mais você entende para que você foi chamada, naquilo que você flui tão bom, mais você sabe qual é o teu propósito, e menos você se compara, menos você se sente inferior. E isso é muito importante, gente, na nossa construção da nossa identidade. Então esse é o primeiro ponto. Quando vai fazer um perfume, existe um propósito, existe ali um público específico. E eu acredito que Deus, Ele também, Ele sabe, ela vai exalar aqui. Aqui o que ela falar vai fazer sentido, seja lá no local de trabalho, seja onde for. Ali tem pessoas à volta dela que precisam ouvir essa história. Depois disso, os perfumes, gente, eles levam em torno de 3 meses a 2 anos para ficar pronto, ou seja, também não é do dia para a noite, é um processo. E a matéria-prima que faz o perfume, que muitas vezes é flores, folhas e tudo mais, ela passa por vários lugares, e por esses lugares que ela passa, ela carrega a essência daquilo que foi depositado nela. Então muitos perfumes são amadeirados, tem cheiro de terra molhada, tem cheiro de essências da natureza. Por quê? Porque carrega essas essências de por onde ela passou. Aí começa todo o processo então, onde alguém vai colher as flores manualmente. Você já pensou nisso? O teu pai te escolheu a dedo, ele te escolheu manualmente, ele te plantou aqui nesta terra. Ele tem um propósito. Depois disso, ok, as flores estão colhidas, aí ela vai passar por um processo de prensagem. Ah, que delícia! Amassa, pisa, mais ou menos como o processo da uva. E é necessário isso para extrair o óleo. Agora, olha que interessante, é o óleo que dá essa característica específica para cada fragrância. Ou seja, quanto mais você for espremida, quanto mais você for amassada, mais esse óleo vai ser puro e vai revelar aquela característica daquela nota específica. É esse óleo que dá aquela especificidade que eu falei. Então, quando você começa a passar por situações de dores, de provações, situações em que você pensa em desistir, que você fala, está muito difícil, é exatamente aí nesse processo que Ele está extraindo o melhor de você, para poder exalar esse bom perfume. E aí depois, gente, vai para um processo chamado maceração. E esse processo é assim, você fica no escuro, num canto, isolada, sem nada, sem luz, sem nada. Muitas vezes é o que Deus faz com a gente, né? Às vezes você até recebeu uma promessa, um chamado, você sente algo arder no seu coração, e quando você toma coragem, enfim, para assumir isso, você começa a dar aqueles passos tímidos, fazendo o que Deus te chamou, daqui a pouco Deus te esconde. E você, mas peraí, Deus, eu estou aqui, ninguém está me vendo, o Senhor falou para mim sobre nações, sobre isso, sobre aquilo, e nada está acontecendo. Ou Deus falou para você que você sente que o seu negócio, sua loja, ou o seu comércio, ou você como profissional, ou a sua casa, ou os seus filhos, que eles seriam grandes, e você não vê muitas vezes isso acontecendo. Porque você está nesse escuro, escondida, em repouso. Eu me lembro no início do meu processo, que eu já vinha buscando a Deus de uma forma mais intensa, buscando conhecer a Deus, porque antes eu conhecia de ouvir falar, eu conhecia da religião, mas eu fui para esse processo de conhecer a paternidade,
E junto com as promessas daquilo que Deus tinha para a minha vida, porque Deus não havia revelado antes, mas no processo Ele havia revelado sobre o meu chamado, sobre o meu propósito, e eu queria viver aquelas grandes coisas que Deus tinha falado ao meu coração lá em 2013, quando eu voltei daquele congresso. Foi lá naquele congresso que eu tive a revelação do meu chamado. Até o ano de 2013, embora eu já estivesse num processo de cura e já estivesse assim, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor fez na minha vida. Ali é que eu tive a revelação de que Deus ia me levar para falar sobre o que Ele tinha feito na minha vida. Nunca antes tinha pensado, gente, em pregar. Embora tinha alguns elementos aqui dentro de mim que depois Deus vai juntando as peças para a gente poder aceitar também esse chamado, Ele confirma no nosso coração. Mas até então eu não tinha tido essa revelação clara, esse entendimento claro. E essa vontade doida de sair fazendo tudo aquilo que eu entendia que era da parte de Deus e de viver tudo aquilo que Ele tinha falado para mim. E eu lembro de eu falando com uma amiga, que foi inclusive uma pessoa que me ajudou no início do meu processo de cura, e ela falou, calma, Robertinha, é tempo de descansar. E eu, como assim descansar? Eu estava cheia daquilo tudo. Só que era tempo ainda de descansar e de ficar no repouso, exatamente isso. E é inclusive, gente, esse processo de maceração que vai deixar o produto mais nobre. Olha isso que interessante. É o que vai tornar aquilo, sabe, tipo, o propósito, a missão, o olhar, de uma maneira mais nobre. Ou seja, isso me fala de motivação. Deus estava trabalhando as motivações do meu coração. Embora Ele tivesse trazido o chamado e revelado, Ele precisava trabalhar e desconstruir tantos maus sentimentos, comportamentos e motivações que estavam desalinhadas à vontade dEle. Porque aí eu saí do polo de eu não sou nada, eu não sou ninguém, por que eu nasci, não presto para nada, para tipo, uau, agora Deus vai me usar, agora eu escrevi um livro, agora eu sou não sei o quê. E Deus fala, desce, está tudo errado. A gente sai de um polo e vai para o outro. E aí Deus vai afinar o nosso coração, Ele vai macerar, Ele vai apertar, Ele vai espremer para arrancar o óleo, para colocar, quem é você, qual é o teu público, qual é o teu propósito, o que é. Não é para ficar buscando reconhecimento, nem aplauso. Ele vai moldando tudo isso. E tudo isso, gente, não é fácil. E quantos anos no escuro eu fiquei? Quantos anos escondido eu fiquei? E esse processo acontece com o perfume. Ele fica lá no escuro. Só que olha só que interessante. Durante 6 meses, o fabricante faz o seguinte. Tira o perfume da prateleira, dá uma agitadinha, joga lá de novo e deixa mais um tempo. No escuro, no repouso. Aí passa um tempinho, ele tira o perfume de novo, dá uma chacoalhadinha, coloca lá de novo no escuro e no repouso. E não parece comigo e com a sua vida? Vamos lá, pegar uma situação aqui de uma mulher que quer engravidar. Uma que talvez nunca tenha sido ainda mãe, ou talvez você que já teve um bebê e que quer muito ter um outro bebê. Já faz talvez 2, 3 anos e você ainda não consegue engravidar e você fica com aquela angústia no seu coração. E de repente atrasa a sua menstruação e você pensa, e agora? O que é isso? Agitou o frasco. Agora vai acontecer. Deus agitou. Você pensa assim, vai dar tudo certo. Dali 2, 3 dias, a frustração. Você vai para o escuro de novo. Você vai para o repouso de novo, ainda não é hora. Lá no seu trabalho, talvez, você tem uma função e aí começa o burburinho. Acho que você vai ser promovida, hein? Porque, nossa, o chefe estava falando bem de você e você agitou, é agora. Agora é a minha vez, porque, o tempo de cantar chegou. E quando não chega? Ainda, porque vai chegar. Na hora certa, no momento certo, para cada uma de nós vai chegar. Mas e quando agitou, você pensa que vai acontecer e você volta para o escuro, você volta para o repouso. Gente, na prática isso não é nada bom. E é a mesma coisa na sua e na minha vida. Quantas vezes eu ficava, Senhor, me leva para aqueles lugares onde tem um monte de gente. Aí eu ficava vendo, imaginando. É plano de Deus para a minha vida? É. Mas a motivação do meu coração naquele momento ainda era para ser amada, para ser vista ou reconhecida. E Deus precisava arrancar isso de mim. Aí quando eu desistia de mim mesma, eu falava, eu entendia tudo isso, porque era o processo de desconstrução do meu eu, e eu falava, Deus, eu não quero mais nada, então eu não quero mais nada, porque eu não valho nada, porque eu isso, aí você pega o chicote e começa, porque eu, tudo que eu faço também está com motivação errada, e me limpa, me purifica, me transforma.
e aí você quer sair, quer desistir, não quer fazer mais nada, aí às vezes Deus vai dar uma agitadinha, aí chamava para um evento, para alguma coisa, aí eu ia e falava, nossa, agora vai ser. Gente, quantas vezes eu achei assim, ó, agora vai acontecer. Eu lembro quando eu ministrei na Nazareno de Campinas, na Central, para um público de 3.500 pessoas, no congresso mais famoso lá, eu falei, agora vai. Ali eu já estava com o meu coração, sim, muito trabalhado, ministrado e tudo, só que eu ainda achava que, tipo, ia acontecer alguma coisa que ia explodir. Eu achava que, porque eu passei por uma igreja que tinha, nossa, milhares de pessoas, então agora as promessas de Deus vão se cumprir. E não aconteceu, naquele momento, do jeito que eu imaginava ou que eu via. E é como se Deus deu uma agitada, mas ainda tinha o tempo de trabalhar algumas questões. Eu ainda precisava ser curada de algumas questões. E aí quando eu me deparo hoje, quando eu vejo o que Deus está fazendo, a forma natural que o trabalho está crescendo, o quanto tem alcançado as pessoas, os livros, os vídeos, vai acontecendo naturalmente quando você não põe mais a mão. Ou quando você descansa em Deus e confia no processo dEle. Eu acho que o mais difícil para a gente é confiar no processo de Deus. Porque às vezes você compara a sua vida com a maneira que Deus está fazendo na vida do outro. Aí você, por exemplo, que é aquela mulher que queria engravidar, vê uma menina de 14, 15 anos, adolescente engravidando, falando, tá vendo? Olha aí. Ela que, tipo, na sua cabeça talvez, ela que não podia engravidar, ela que estava toda errada, engravidou, e eu que estou aqui, certinha, casada, não sei quantos anos, casei virgem, pura, e nada acontece. E aí a gente começa a ter pensamentos julgadores, achando que Deus faz diferente e melhor para o outro do que para nós, de que Ele não se importa conosco, de que Ele não quer nos ver feliz, e tudo isso precisa ser desconstruído. A maneira como nós enxergamos a nós mesmas, a maneira como nós enxergamos o outro e a maneira como nós enxergamos a Deus precisa ser desconstruída e reconstruída da maneira certa. E até que você chegue nesse processo de realmente sair desse escuro e ir para a prateleira, para você ficar exposta ali, trazendo aqui o exemplo do perfume, é necessário que passe por todos os processos. E detalhe, cada uma dessas etapas que é descrita aqui precisa ser respeitada minuciosamente. Então parece que a sua etapa e o seu processo está demorando mais do que o normal, mas não é. Eu sei que quando a gente está vivendo algo, parece que aquilo é aterrorizante, não passa, não anda, mas Deus está cuidando de cada detalhe, aparando cada aresta, porque Ele precisa que você esteja com esse cheiro de uma maneira nobre. Porque quantas pessoas, gente, quantas pessoas sobem a um cargo numa empresa que tanto desejam, daqui um pouco para de vir à igreja, para de servir, para de ajudar pessoas, porque trabalha até de noite, até 10 horas da noite, não tem tempo nem para a sua família. Às vezes o que você quer vai te exigir coisas que não é o plano de Deus para a sua vida, pelo menos para esse momento. Talvez você tenha filhos pequenos que precisam de você, ou filhos adolescentes que precisam do teu olhar, do teu amor, da tua proteção. E você pensa que o teu filho está empacando sua vida. Quantas vezes você teve talvez esse sentimento? Mas Deus está dizendo, é Ele que está sendo um instrumento para moldar o seu coração. Então nós precisamos olhar à nossa volta, porque tudo que nós vivemos à nossa volta, gente, são testes que Deus apresenta para nós. Aquele marido difícil, que muitas vezes às vezes você está trabalhando com algo, você está empreendendo em algo, e você começa a ganhar um dinheirinho a mais, e você já começa a se achar mais do que o seu marido. E isso muitas vezes vai fazer com que o teu orgulho leve a desprezar ou a humilhar. E Deus vai usar exatamente a vida dele para moldar o seu caráter. E muitas vezes isso não vai ser nada confortável, porque você vai ter que aprender a respeitar, a se submeter de uma maneira que agrade o coração de Deus. E Deus vai usar exatamente o seu marido para te confrontar, para falar, você está se achando. Você está achando o quê? Começou a ganhar um pouquinho, já está começando a achar que é isso, que é aquilo. Quantas vezes o seu marido vai falar algumas verdades para você que vai doer, que vai dar raiva, que dá vontade de você...
Mas Deus também está usando a vida do seu marido para te macerar, para te apertar, para extrair o óleo, porque é o óleo que vai dar aquela característica específica. Gente, eu lembro, primeiro foi difícil para eu aceitar o chamado de Deus na minha vida, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu era tímida, eu não sabia falar direito, eu falava muito rápido, eu não conseguia me comunicar, eu tinha tanta coisa na cabeça, e na hora que eu ia falar, parece que eu não falava nada com nada, e tantos ataques e batalhas na minha mente, mas eu fui obedecendo a Deus, buscando em Deus, tentando me encontrar e me esforçando nesse processo, mas vez ou outra, eu falava alguma coisa que era parecida com alguém, por exemplo, que eu acompanhava, que eu gostava, que eu ouvia. E é tão bom os maridos da gente, porque ele faz umas coisas assim maravilhosas para prensar a gente. Aí eu lembro muitas vezes de eu descer assim do púlpito, feliz porque eu tinha conseguido vencer o medo, a vergonha, a timidez, o que quer que seja. Aí meu marido, antes mesmo de sair para o carro, ali mesmo no livro, ele falava assim: nossa, mas por que você falou aquela frase igualzinha a fulana? Acabava com a minha alegria. E porque eu sou muito amiga dele, então eu conto muitas coisas para ele. Aí eu contava, às vezes, nossa, eu ouvi uma ministração da fulana, ela falou assim, assim, assim. Quando, sem perceber, eu via uma coisa ou outra, eu falava igual a pessoa. Naturalmente, pelo cérebro, isso ocorre, por quê? Porque há uma identificação. Quando a gente admira muito alguém, de alguma forma, a gente transferiu alguma relação para essa pessoa. No caso dessa pessoa, que foi um instrumento muito poderoso de Deus na minha vida, as ministrações dela sempre me abençoou, eu transferi a relação da minha mãe para ela, sem saber. Sem saber, por isso que eu admirava tanto, que eu gostava tanto, que eu ouvia todas as mensagens dela, porque o meu inconsciente entendia que ela era minha mãe, por ela ser mais velha, por ela contar a história de vida dela. E aí, a gente entende, pela ciência ou pela psicologia, por que a gente se comporta assim. Mas Deus quer tirar esse comportamento, porque eu precisava ter a minha nota específica. Não que eu não pudesse ser abençoada pela vida dessa pessoa. Claro que poderia e continuo sendo. Mas eu precisava encontrar a minha maneira de falar, a minha maneira, a minha nota específica, a minha identidade. E aí meu marido vinha e prensava. E eu sempre achando que meu marido ia falar: nossa, amor, hoje, glória a Deus, Deus te usou, foi uma bênção, as mulheres chorando, né? Nunca ele falou isso para mim. Mas porque era Deus usando ele exatamente para não ir ou não dar aquilo que muitas vezes eu ainda esperava. E aí quando você fica livre disso, quando isso não mais importa para você, Deus dá, porque o teu coração foi trabalhado. Então eu não sei pelo que você tem esperado, seja por uma casa, seja por um carro, por um marido, por filho, pela volta de um filho para casa, por um trabalho, por um sonho, por um propósito. Eu não sei pelo que você tem esperado, mas o que eu sei é que quando você colocar Deus acima de todas as coisas e entregar os seus desejos, as suas vontades e permitir Ele te amassar, te colocar no escuro, te deixar passar pelo processo necessário e você não perecer nesse processo. Porque nesse processo do perfume, alguns perfumes se estragam, sabia? Alguns perfumes é descartado. Ele não dá conta de algum processo que viveu e ele simplesmente apodrece. Que eu e você não sejamos essas pessoas. Que nós possamos, seja no escuro, seja na prensagem, seja no agito, seja em qualquer processo que Deus esteja fazendo na nossa vida, que nós realmente possamos permitir e viver aquilo que Ele tem para nós. E eu não sei o que você busca de mudança, de transformação, mas eu sei que você conhece um Deus que pode todas as coisas quando você permite. Gente, eu frequentei 25, 26 anos de igreja, sem nunca entender que eu poderia, e era exatamente nesse amor de Deus que eu deveria me lançar para ser curada. Rapidamente, para a gente encerrar, eu vou partir um pouquinho aqui para a minha história. Quando a minha mãe tinha 16 anos de idade, ela engravidou de mim, e ela já era uma adolescente órfã. A mãe dela tinha morrido quando ela tinha 9 anos de idade e o pai dela era alcoólatra e abusador. Ou seja, olha a história de vida da qual minha mãe veio. Ela, filha entre 9 irmãos, uma situação sempre de miséria, difícil, de faltas. Então ela e mais 2 irmãos mais novos ficaram em orfanatos, em casas das pessoas que de alguma forma tentavam ajudar. Quando ela se tornou ali mais jovem, adolescente, ela morava junto de uma irmã que morava numa região de São Paulo.
e tinha uma outra irmã dela que morava no Rio de Janeiro. E ela ficava meio que entre essas cidades. Ora ela morava com uma irmã de São Paulo, ora ela morava com uma irmã do Rio de Janeiro. Nesse lugar do Rio de Janeiro, essa irmã dela trabalhava num restaurante muito famoso na Barra da Tijuca naquela época. E a minha mãe começou a trabalhar ali como garçonete. Uma jovem de apenas 15 para 16 anos, com um corpo muito bonito, loira, do olho verde, uma menina que não teve a figura paterna, uma menina que já tinha sido abusada, uma menina que já tinha sido tocada indevidamente, violentada, inclusive, e talvez uma menina carente. Então a minha mãe sorria, brincava, e muitas pessoas poderiam confundir isso. Talvez entre gracinhas e conversas e olhares, por algum motivo o dono desse restaurante, que era quase 30 anos mais velho que minha mãe, tomou ela à força e violentou ela sexualmente. E nesse contexto, minha mãe engravidou de mim, desta maneira. Quando ela soube que estava grávida, ela foi dizer a ele, olha, estou grávida, e ele disse, riu da cara dela, né? E ele disse, olha, está aqui o dinheiro, vai abortar, vai tirar essa criança, porque em nenhum momento eu quero ter um filho com você. E a minha mãe, naquele desespero, ela tentou o aborto, porque ela não tinha mãe, ela não tinha pai, não tinha como sustentar a mim, não tinha estrutura nenhuma. Ou seja, a gente pode passar por essa história e pensar, nossa, o que de sequela que pode trazer isso? Muitas sequelas. Porque aí quando a gente vai estudar um pouco a mente humana e o comportamento, a gente vê que tudo, absolutamente tudo que a nossa mãe sente, desde antes, 80 dias antes da concepção, tudo que a mãe sente, sentiu e viveu é expressado via DNA para o bebê. Quando a gente entende, aí está a explicação de muitas vezes você fala assim, eu não sei por que eu sou assim, eu não passei por traumas tão profundos, eu não passei por coisas tão assim, mas tua mãe pode ter passado. O que sua mãe, sua avó pode ter vivido ainda interfere no seu DNA. Por isso aquela palavra de Deuteronômio vai dizer que o pecado, a consequência dele vai até a 3ª e 4ª geração. É nesse sentido. Porque a rejeição, o aborto, o abuso, tudo que a gente vê de errado no mundo é pecado. E a consequência do pecado é essa. Mas Deus, Ele continua no trono e soberano. Minha mãe tentou o aborto, mas não deu certo. Por quê? Eu acredito que quando houve a concepção, o Espírito Santo lançou ali realmente sobre o ventre da minha mãe o meu espírito. O que Deus tinha para a minha vida, esse propósito. Lá em Salmo 139 vai dizer que o Senhor entreteceu a gente no ventre da nossa mãe. É ali que vai começando a ser formado você, a sua personalidade, o propósito que Deus tem, o bom perfume, a identidade, a nota específica. Deus, Ele vai trabalhando. Só que as marcas que nós vivemos na terra, elas são reais, as consequências, elas ocorrem, certo? Mas o bom, a boa notícia, que inclusive a palavra evangelho é isso, boas novas, boa notícia, é que Cristo veio para nos libertar das dores do mundo, é que Cristo veio para nos salvar da dor, da aflição, da tristeza, da depressão, da angústia, da rejeição, do que o pai passou, a mãe passou, o que você viveu. E Ele diz que Ele é aquele que abençoa até 1000 gerações. Por quê? Jesus, a Bíblia diz que é a rosa de Saron. E Ele sim foi macerado, Ele sim foi apertado, Ele sim foi extraído para que eu e você pudéssemos ter vida. Quando a gente fala desse processo do perfume na nossa vida, é tão doloroso, mas quando a gente pensa que o processo da cruz de Cristo foi exatamente isso também, e de uma maneira muito mais intensa do que eu e você vivemos aqui, porque se estamos aqui é porque não morremos por ninguém. Jesus foi até esse ponto de morrer por mim e por você, quando éramos ainda pecadores. Porque vamos lá, gente, vamos combinar, é fácil você dar a vida por alguém que é bonzinho, pelo seu filho, ou pela sua mãe, por alguém que você ama muito. Agora imagina você dar a vida por pecadores, por pessoas falhas. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. E essa promessa começa sendo para mim e para você que está aqui, de tomar posse do que a cruz representa para mim e para você. E eu com 25 anos de crente, eu podia dançar sobre a cruz, eu podia fazer teatro sobre a cruz, eu podia falar sobre a cruz. Na minha adolescência toda eu vivi muito ativa nos adolescentes, mesmo com timidez e vergonha, quando era para fazer coisas para Deus eu sempre fazia. Mas eu só fui entender tudo isso
realmente aos 32 anos de idade. Aí, vamos lá, voltando um pouquinho para a minha história. A minha mãe ficou desesperada com aquela situação, o aborto não deu certo, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei que ela ficava entre São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro? Lá em São Paulo, ela tinha tido um caso, um relacionamento com um rapaz que era vizinho dessa irmã dela. Ô, gente, não precisa de Netflix, nem de novela. Compre Sarados para Sarar, porque eu vou falar, é história, viu? Quem aqui já leu sabe que é história. Não dá nem... Meu testemunho no YouTube está dividido em 5 ministrações, para você ter uma ideia, porque é muita coisa. E eu não vou falar aqui hoje. Calma, relaxa. Daqui 15 minutinhos já vou orar. Você fala, meu Deus, não vai sair daí, mas maratonar. Vou contar os pontos principais, aquilo que Deus trouxer, amém? E aí a minha mãe teve uma ideia, falou, se eu falar que a Roberta é filha dele, porque a mãe desse homem era uma mulher que gostava muito da minha mãe, já tinha acolhido minha mãe, era uma pessoa muito, sabe aquela senhora ali que te ajuda, que põe a mesa para você, que te recebe bem. Gente, eu cheguei nessa igreja, eu falei, gente, que maravilha, eu fui tão bem acolhida e recebida. Eu falei, nossa, se 90% das igrejas que eu vou fosse assim, eu pregava de segunda a segunda. A gente tem o chamado, e o chamado realmente não é fácil, mas a gente faz com amor, né? Mas é gostoso, não é? É gostoso quando você vai na casa de alguém, que você é bem recebida, não é? Você dorme bem, a pessoa te acolhe bem, você quer voltar lá várias vezes. Vamos ser sinceros, né, gente? Agora, quando você é mal recebido, nem se importa se está com fome, se cuida de você ou não, você fala, eu não volto mais naquele lugar lá, não como mais lá, não durmo mais lá. Em algumas casas de pessoas que a gente conhece é assim, né? Então, a mesma coisa, o ser humano precisa ser acolhido. E minha mãe sentiu essa confiança de ser acolhida por essa mulher. Aí ela foi e se relacionou com aquele homem para fingir que engravidou, então, naquele momento. Só que ela já estava grávida de 2 meses. Aí ela teve, olha, gente, era roteirista de cinema, hein? Ó, roteirista de Netflix. Aí ela pensou, só que eu não posso falar, quando a Roberta nasceu, eu não posso falar que ela nasceu na data certa, porque não vai bater, eu tenho que jogar a data de nascimento dela para depois de 2 meses. Mas como que você soca a criança 2 meses ainda dentro da barriga? A natureza grita. Chega a hora de nascer, o bebê nasce. Se o bebê não nasce, ele morre, não é? Assim é também os processos de Deus na nossa vida. A hora que tiver que nascer, pelo qual você tem esperado, a promessa que eu falei aqui no início, vai nascer. Não vai morrer. E eu nasci, não morri, eu tive que nascer. E aí minha mãe disfarçou, aí 2 meses depois ela falou, nasceu. Ainda bem que não era hoje, né? Manda foto. Nossa, que bebê grande, acabou de nascer. E ali não precisava, né, documento do hospital, nada, então ela demorou um tempo para fazer a certidão. E aí foi tão engraçado que até o meu nome, ela deu o nome do meu pai de registro, né? Chama Roberto, ela falou, deixa para fazer, para ser mais verdade ainda, tipo o nome de Roberta, para ele nem desconfiar. Mas não adianta também, né, gente? Quando você quer fazer a coisa do seu jeito, não adianta. Claro que esse homem, ele não tinha certeza, né? Ele, acredito que não deve ser minha filha, por tudo que eu falei da minha mãe, ser uma menina muito, né, peralta, muito dada, comunicativa com os rapazes. Então, aquela pessoa que não inspirava muito confiança. Mas, como eu disse, como a mãe dele era muito boa, de alguma forma ela falou para ele registrar. E a minha mãe, então, pediu para que essa mulher cuidasse de mim por um tempo. E eu fiquei na casa dessa minha avó até os meus 5 anos de idade. Foi quando minha mãe teve encontro com Jesus. Né? Até então, minha mãe foi tentando realmente acertar na vida, do jeito dela, tendo que se prostituir, inclusive, muitas vezes para comer. Ela realmente tinha uma vida, vamos dizer, totalmente devassa, errada, mas porque não conhecia o amor. Quando ela conheceu o Jesus da religião. Ainda nós não falávamos muito sobre cura, sobre paternidade, né? E ali mudou o estereótipo. Então, se ela fumava, parou de fumar, bebia, parou de beber, falava palavrão, parou de falar palavrão, desceu a saia, subiu o decote, glória a Deus, aleluia, sangue de Jesus tem poder. Mas não mudou o interior. A cura na alma, ela é tão importante quanto o momento em que a gente aceita Jesus. A gente já ouviu falar que as 2 decisões maiores e mais importantes da nossa vida é quando nós aceitamos a Cristo e quando nós nos casamos, né? Que é aquela pessoa que você escolhe para a vida inteira estar com você. Porque até mesmo os filhos, de alguma forma, eles se vão, toca a vida deles e fica aquela relação de amor, sim, mas não de estar com você ali eternamente. E a cura, ela também é tão importante quanto aceitar Jesus, porque é se apropriar.
Porque quando a gente fala de aceitar Jesus, a gente fala de aceitar o sacrifício dele na cruz por nós. E esse sacrifício, ele inclui, né, a salvação, a cura, a libertação, a transformação, tudo o que muitos crentes acabam não experimentando na sua jornada, porque acha que é naquele momento que você aceitou Jesus que tudo vai acontecer. Não, ali é o começo, é o início do processo da jornada que se dá nesse caminho de buscar e conhecer e prosseguir em conhecer a Deus cada dia mais. E então assim, quando minha mãe conheceu Jesus, eu acredito que o Espírito Santo começou a trabalhar. Pega a sua filha de volta. Vai ter contato com a sua filha, por quê? Ok, gente, sim, foi melhor que eu ficasse com essa minha avó esses primeiros 5 anos, porque a minha mãe não tinha nenhuma condição de nada, nem financeira, nem emocional, espiritual, era zero. O que seria de mim, morando com a minha mãe, principalmente sendo fruto de um estupro? Quando ela olhasse para mim, ela ia lembrar da cena, do que ela viveu, do horror que ela experimentou, do medo, de tudo que ela passou. Vocês imaginem isso. Então Deus, de alguma forma, também vamos dizer assim, me protegeu. Ela poderia me xingar, jogar toda a raiva dela, a frustração dela, porque é isso que a gente faz, a gente transfere para o outro. Aquilo que a gente não conseguiu lidar ainda emocionalmente, a gente joga para o outro. Por isso que você culpa tanto seu pai, sua mãe, seu marido, os filhos, todo mundo, menos você assumir a responsabilidade. E eu não estou falando de culpa, eu estou falando de assumir responsabilidade sobre o que precisa e que pode ser mudado. E a minha mãe me trouxe para morar com ela, mas ainda assim, ela não tinha nenhuma dessa estrutura. E aí eu falo que Satanás sempre entra na jogada, né? Porque quando ele sabe, e olha, digo uma coisa, se tem lutas e muitas lutas sobre a sua vida, se tudo é muito mais difícil e você sente isso, pode ter certeza que é porque tem também algo grande através da sua vida. Porque Satanás não vai perder tempo com gente que não tem grande propósito. Ele não vai perder tempo, por exemplo, com pessoa que não tem. E nós, como cristãos, todos temos um bom propósito. Todos somos chamados, lá em Efésios 1, vai dizer que somos chamados para o bom propósito de Cristo, daquele que nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, por isso que fala que crente tem mais luta, é verdade, porque todas nós temos um propósito. Agora, quando Satanás sabe que a vida dela vai gerar cura, vai gerar isso, ele vai tentar de toda forma te impedir, te matar. Foi o que ele tentou fazer, tentando me abortar. E ali, quando eu fui morar com a minha mãe, ainda sem condição nenhuma, ela contava talvez a história dela para algumas pessoas e as pessoas diziam: olha, eu cuido da sua filha, vai tentar sua vida, vai tentar arrumar um emprego, vai tentar se acertar, quando você estiver bem, você vem buscar a Roberta. E ela me deixava nessas casas, gente. Agora eu falo, como faz diferença quando a gente também tem conhecimento? Porque o fato da minha mãe não ter conhecimento, isso gerou traumas profundos em mim. Ela me deixava nessas casas, ela nunca sentou para falar comigo. Olha, filha, eu vou te deixar aqui por um tempo, é assim, essa é a tia tal, esse é o tio tal. Mas a hora que você quiser falar comigo, manda uma carta, ou pede para ligar de um orelhão, porque naquela época não tinha, anos 80, né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Não havia essa conversa. Então eu me sentia abandonada. Então, olha lá, desde que eu fui plantada no ventre da minha mãe, houve a rejeição velada, houve a tentativa de aborto, houve o abandono, porque quando ela me deixou na casa da minha avó, por mais que foi o melhor caminho, eu, como criança, interpretei como abandono. Quando eu vou morar com a minha mãe, achando que eu vou ter uma vida com ela, eu passo de casa em casa e eu interpreto aquilo como um abandono. E realmente aquelas pessoas muitas vezes só me davam comida, não me davam carinho, não me davam afeto, não exerciam uma presença de mãe. Mas mesmo diante de tudo isso, ainda assim Satanás arruma mais um jeito de falar: deixa eu botar mais um lixo na mochilinha dela, porque ainda está leve. Então, desde os meus 5 anos, em todas essas casas que eu passei, eu fui vítima de abuso sexual. E aí, gente, isso marcou a minha vida profundamente, porque aí destrói a nossa autoestima, o senso de valor, quem a gente é, e vamos caminhando. Eu com 11 anos de idade, a minha mãe, então, eu voltava um dia, vez ou outra eu tinha contato com essa minha avó e em busca de querer ver o meu pai, que até então eu achava que era o meu pai, porque no meu documento dizia que ele era o meu pai, e eu acreditava que ele era o meu pai. Só que ele nunca foi presente na minha vida, nunca exerceu a paternidade, porque ele já duvidava mesmo. Mas eu não sabia, eu como criança não sabia, entende? Então eu já sofria a rejeição por ele não ser presente na minha vida. E eu vi ali um dia, numas férias, ele tendo um gesto de carinho com uma outra filha dele, e eu fiquei muito enciumada.
E eu voltei dessas férias falando para minha mãe. Nesse momento eu estava morando com ela. E eu voltei chorando muito. Ela, mas por que você está chorando tanto? E eu disse, ele não me ama, ele não está nem aí para mim. Aquele drama, né, gente? Todo mundo, né, da minha família fala, Roberta sempre foi muito dramática, né? Hoje usa isso, né, para expressar, né? Nos livros, na comunicação. Mas era muita dor, né, gente? Então a gente não pode julgar o outro. Às vezes você acha que aquela criança é tão dramática, mas ela deve ter uma dor tão grande ali dentro, que de alguma forma ela precisa colocar isso para fora. E a minha mãe, acho que ao me ver naquele desespero, naquela dor, ela não tinha maturidade também, ela tinha apenas 27 anos, e ela soltou, como assim fosse assim, uma coisa simples. Ela disse, mas não chora por ele não, ele nem é seu pai. E eu, como assim? 11 anos de idade, como assim? Ele não é seu pai não, seu pai era um homem que eu trabalhei para ele no restaurante. Aí eu lembrei da história, porque... como era a irmã dela que trabalhava no restaurante, a gente já tinha ido várias vezes para o Rio de Janeiro, inclusive visitar esse restaurante. Então, você lembra daquele homem, não sei o quê? Eu nunca tinha visto o homem, mas ela me falava sobre o lugar que ela trabalhava, e eu lembrei que minha tia sempre falava. Ele que é o seu pai, só que ele deu dinheiro para você, para mim, para eu te abortar, e eu tentei o aborto, mas não deu certo. Então, você também não nasceu dia 3 de julho, que está aí no seu documento, você nasceu dia 3 de maio. E seu pai não é esse homem que está aí. É isso. Toma isso, hashtag partiu. E eu? Aí ela falou assim, e a partir do ano que vem, se você já quiser comemorar seu aniversário em maio, a gente já começa a comemorar em maio. E eu? Né? Para ela, talvez ela estava até liberando um fardo. De tanta mentira que ela vinha aguentando e suportando. Né? Por conta daquilo que ela teve construído. Não estou julgando minha mãe, gente, de maneira alguma. Aqui eu estou contando uma história para você refletir, não sobre a minha história, mas sobre a sua história. De que se, mesmo com tudo isso que eu vivi, Deus transformou a minha desgraça e a minha desonra em glória, em honra para o nome dEle, em cura e transformação, Ele pode fazer muito mais na sua também. Não é sobre mim aqui, é sobre o que Ele faz. Eu só me permito falar sobre mim para que você veja, uau, se Ele fez na dela, pode fazer na minha, pode e vai. Só que vai ter esses processos todos que eu falei no início. E ali, é claro, né, gente, psicologicamente, depois eu fui entender sobre isso, quando eu estudei psicologia, a gente reprime e guarda tudo isso. Então, eu guardei tudo isso. Isso ficou totalmente recalcado no meu inconsciente. Vida que segue, eu não comentei isso com a minha mãe. Minha mãe se envolveu com um homem que estava preso, ela adquiriu o vírus do HIV. Esse homem morreu. Logo depois, minha mãe se casou com outro homem, engravidou, teve a minha irmã. Quando ela casou com esse homem, eu pensei, agora eu vou ser feliz. Nada disso eu sabia, que minha mãe tinha o vírus, nada disso, tá, gente? Tudo isso eu só soube muito depois. E aí, quando minha mãe se casou, eu pensei, agora eu vou ser feliz, um pai. Esse homem parecia ser tão legal. Ele me chamava de filha, ele me pegava no colo, colocava no colo dele. E eu pensei, eu vou ter uma família, uma mãe, um pai e uma irmã. Porque o meu sonho era ter uma família. Por nunca ter tido uma família, por sempre morar na casa de um, de outro ser jogado aqui e ali, meu sonho era ter uma família. Só que o meu castelinho ruiu. Porque esse homem, o meu padrasto, o pai da minha irmã, ele abusou de mim de formas muito severas, muito profundas, que eu só descrevo no livro. E ele terminou o trabalho que os outros começaram. De tal forma que isso impactou profundamente o meu casamento, a minha relação com o meu marido, e que se realmente não fosse um homem que Deus colocou ao meu lado para ser cura, eu teria desgraçado o meu casamento, porque as sequelas que isso deixa em nós, gente, é terrível. Quem já passou por isso sabe o quanto isso é terrível. Talvez você ainda nem tenha a imensidão do quanto isso é terrível. Talvez você nem entenda quantos comportamentos hoje prejudicam o seu casamento, a sua casa, por conta de rejeição, de abandono, de desamparo, de abuso, de palavras que a sua mãe ou seu pai disse: você não vai dar em nada, você não presta, você é atrapalhada, menina burra. São coisas, gente, que às vezes são coisas grandes, que marcam profundamente, mas são coisas sutis, às vezes pequenas. Aquela mãe controladora, narcisista, que quer que você faça o que ela quer, que compete com a filha, com a adolescente, muitas vezes. A mãe que tem 40, 50 anos começa a se vestir com a filha adolescente de 13, 14. Uma criança na mãe que não foi tratada, que não foi curada e que continua adoecendo a próxima geração. Então, todas nós temos uma história de vida, seja ela tão dramática ou não. E não importa, porque cada dor é única. Tem gente que chega para mim e fala: nossa, Roberta, mas eu não vivi nem um terço do que você viveu. Amém? Glória a Deus. Não é porque você não viveu que você não pode ser usada.
E mais, não é porque você não viveu uma coisa específica que você não pode ser instrumento de cura na vida daquela pessoa. Se você sente algo queimar no seu coração para lidar com criança, com jovem, com adolescente, com idoso, com mães, com mulheres, com pessoas enlutadas, com pessoas que têm filhos nas drogas, se você tem algo queimando no seu coração, é porque Deus te chamou para isso. Claro que quando você passou por algo relacionado a isso, você consegue compreender melhor a pessoa. Mas não necessariamente você precisa ter passado para você ser instrumento, porque vem dele. Só que quando você viveu uma história difícil, o fato de você ter um chamado e uma missão te traz um conforto e um consolo até do motivo pelo qual você viveu. Hoje, para mim, saber que através da minha história, vidas estão sendo curadas, estão se aproximando mais do amor de Deus, isso traz um certo consolo, porque senão, por que eu passei por tudo aquilo? Não que também Deus tenha falado, você vai passar por isso, porque depois você vai curar. Gente, que pai é esse? Fala, vou te dar um câncer para depois curar. Eu não acredito num pai assim. Mas o livre-arbítrio humano fez com que Satanás atuasse de maneira a me ferir, a me marcar, mas aí vem Deus com o poder, a graça, o amor, a misericórdia para curar, para levantar, para restaurar. Por isso que não importa a sua situação, não está perdido. E ali voltando um pouco para a minha história, então quando minha mãe estava com 32 anos, minha irmãzinha tinha 2 anos, ela faleceu. Por conta, inclusive, do vírus, e nem a minha própria mãe tinha me falado. Eu me lembro quando eu estava um dia indo para o hospital para cuidar da minha mãe, e um tio falou para mim, Roberta, eu não acho justo o que estão fazendo com você. Eu falei, o quê? Ele falou, sua mãe e suas tias estão escondendo a doença verdadeira da sua mãe, porque eu achava que minha mãe estava sendo tratada de câncer. Ela tinha o câncer também, mas a questão de que o corpo dela não respondia por conta dela não ter imunidade. E ele me disse, olha, sua mãe tem AIDS, assim também, pá. E eu tinha 15 anos de idade. Então, tudo na minha vida foi muito assim, ó, pá. A história é essa, a verdade é essa. E aí a gente também não consegue muitas vezes lidar e guarda. Só que com tudo isso, gente, né? Inclusive quando a minha mãe soube do abuso do meu padrasto, ela ficou desnorteada, claro, porque ela não imaginava, ela também já tinha passado por abuso, ela não sabia dos abusos que eu tinha passado anteriormente, porque quem foi abusado dificilmente consegue falar, porque se sente culpada, é ameaçada, é coagida, tantas coisas. Mas quando ela soube do meu padrasto, ela também não teve coragem para deixá-lo. Ela já estava meio que próxima ali do fim da doença. E ela falou para mim, agora você vai decidir o que eu faço com ele, se eu continuo com ele ou não. Aquela ação, gente, da minha mãe, embora ela não sabia o quanto aquilo ia marcar a minha vida, parece que foi pior do que o próprio abuso. Porque eu esperava que a minha mãe me defendesse. Eu esperava que ela ficasse do meu lado. Eu esperava que de alguma forma ela me acolhesse. E não foi o que aconteceu. Então, muitos anos depois, gente, nos meus processos de cura, e foram 9 anos de processo de cura, gente. Em processo terapêutico, só 4 meses, mas em processo de cura com Deus. Em intimidade, vindo em congressos, buscando no meu secreto com Ele, aprendendo, lendo, assistindo, ouvindo ministrações, lendo livros, todo esse processo que se faz, né? Sendo apertada, macerada e tudo mais. Deus foi em etapas curando isso. E teve uma das etapas que Deus me levou a exatamente essas memórias do quanto doeu a minha mãe não ter ficado ao meu lado. O quanto meu interior, a minha criança sentiu realmente a falta desse amor. Não é que minha mãe não me amasse, mas é a interpretação que eu fiz. É como eu vivi e senti. Então, hoje você está aqui. E talvez você pense assim, ai, a minha irmã ou meu irmão até fala, nossa, mas que exagero, aquela situação nem foi tão assim. Às vezes você viveu com seus irmãos uma situação específica, e os seus irmãos reagiram de uma forma, e para você não foi tão assim simples, para você marcou, para você doeu, foi a interpretação que você deu, foi o significado que você deu à situação. Uma vez que o seu inconsciente deu esse significado, é aí que a cura precisa entrar, nesse significado, nessa atuação. E eu creio que Deus vai trazer sim a cura exatamente para isso, se você permitir que Ele acesse essa lembrança e você coloque isso na cruz de Cristo, perdoando. E o que eu precisei fazer, gente? Perdoar minha mãe, perdoar os abusadores, perdoar todas as pessoas que me feriram. E tem muito mais história, mas eu paro por aqui porque é muita coisa. E depois que eu perdoei, que a gente faz o que a gente chama de uma faxina emocional e espiritual, coloca tudo na cruz de Cristo,
O que a gente encara? A gente encara quem a gente é. E agora? Agora, gente, eu tinha as consequências de tudo isso para lidar. Então, eu como mulher, eu me tornei, comigo mesma, a minha pior inimiga. Eu me odiava. Eu dava tapa na minha cara, casada, gente, com 20 e poucos anos. Porque o ódio, a raiva que eu deveria expressar para os meus abusadores ou para minha mãe, eu botei tudo para mim. Então, se eu ia num lugar, gente, era tão doentio a falta de amor próprio em mim. Se eu ia num lugar, como uma mesa que está ali, cheia de coisa boa para comer, se alguém me oferecesse, está ali em abundância, eu ia falar, não, obrigada, não quero, morrendo de vontade de comer. Porque eu não me sentia merecedora de comer um pudim, um doce. Eu não me sentia merecedora de nada, de um abraço. Aí vem o meu marido, meloso, amoroso, sabe aquele controlador, porque ele perdeu a mãe aos 7 anos de idade e o pai aos 17. Então ele pegou a mim, tipo, é minha única família, não posso perder mais ninguém. Aí eu me interpretava como abuso, tipo, tá me controlando. Nossa, eu não posso nem sair, que tem que falar onde tá, o que tá fazendo. Era proteção. Eu não entendia o porquê também ele se comportava daquela forma. Quando você vai entender o porquê que a pessoa é o que é, gente, tudo faz sentido. É aquela história, a gente ama, né? Saber que a gente é única. Comecei falando isso. Somos únicas, tem uma nota específica sobre você. Trazendo aqui esse paralelo com o perfume, né? A gente tem uma identidade. Você pode pensar no seu pai, se ele usava um certo tipo de perfume, você vai lembrar, esse cheiro lembra meu pai. Aquele perfume lembra minha mãe. Ou às vezes até ruim, né? Você fala, nossa, aquele perfume lembra minha chefe, horrorosa, chata. Ou, nossa, esse perfume lembra aquele pastor que me maltratou. Tem memória, né? Não é verdade, né? E aí, muitas vezes a gente precisa resgatar isso para trazer cura. E aí meu marido, essa pessoa que era, e eu não compreendia isso. E aí eu fui entender que muitas coisas que ele tinha passado, por que ele se comportava. Só que quando a gente entende, a gente passa a se comunicar da maneira certa. Aí você é única e ama saber que você é única. Só que você esquece que o outro também é único, né? E aí, por que você cobra que o outro seja igual a você? Por que você quer que o marido, gente? Por que você quer que o marido pega a camiseta da gaveta e deixa o resto das outras tudo bonitinha? Não, ele vai pegar aquela última, embolar, virar e deixar tudo lá para você arrumar de novo. Por que você quer que a filha lave a louça do jeito que você lava? E aí você se torna uma mulher dura por mínimas coisas. Uma mulher austera que, isso aqui está errado, isso aqui está assim. Não é assim que passa o pano no chão, é assim, menino, não sabe fazer nada direito, tudo eu. Aí nessa hora da raiva, sem sabedoria, a menininha chega, cansada, porque aquela menininha está lá sendo batida, humilhada, deixada de lado, não reconhecida há muitos anos. Aí você começa a discutir com a sua filha como se fosse uma criança. E aí, gente, todos esses comportamentos eu tive que lidar. Eu não me submeti ao marido de jeito nenhum. Ele vai mandar em mim? A vida inteira homens mandaram. Põe a boca aqui, põe a mão ali, deixa eu fazer isso. Nunca que homem nenhum agora vai fazer. Aí você vai para outro polo. Ah, nunca me deram nada, eu sempre precisei me virar. Eu vou trabalhar e vou ter o meu dinheiro. Que não vou depender de homem, coisa nenhuma. E aí você passa isso para a próxima geração. Minha filha, estude, minha filha. Não vai ser tonta de não ter dinheiro nem para comprar uma calcinha, porque você tem que ter o seu dinheiro, a sua independência. Aí você começa a trazer um empoderamento da maneira errada. Em nenhum momento estou falando para você também ser uma mulher que vai se submeter a realmente relacionamentos abusivos, de maneira alguma. Mas existe o equilíbrio. E é esse equilíbrio que Deus quer nos trazer. Como mãe, a gente poder ouvir um adolescente sem julgar. Ah, gente, como Deus, ele está pegando a liderança de um jeito. E as pessoas que são muitas vezes religiosas e rígidas, mas o que Deus está fazendo? Quantos filhos e filhas dizendo, ah, mãe, eu acho que eu sou lésbica. Ah, mãe, eu acho que eu sou homossexual. Filhos de pastores e de líderes e de pessoas religiosas. Por que Deus está permitindo isso? Porque Deus está querendo ensinar a amar. Não o pecado, mas a pessoa. Porque é isso que Jesus faz. Ele nos ama quando nós somos tão assim errantes. E aí eu me achava. Porque eu vou para a igreja todo domingo. Ah, porque eu não falo palavrão, eu não bebo, eu não fumo.
Meu marido, nem vai para a igreja. Que esse homem vai para o inferno. Aí você chega em casa, sai de um culto muitas vezes abençoado, mas você já chega xingando, brigando, irritado. Parece que você pegou todos os demônios lá que manifestou e vai para tua casa daquele jeito. Aí o marido fala assim: mas a mulher não acabou de ir para a igreja? O que está acontecendo? Aí esse homem vai querer ir para a igreja? Meu marido nunca queria ir para a igreja antes. Por que será? Depois que Deus abriu meus olhos, eu falei: mas nem eu ia querer ir. Lá no trabalho. Aí você trabalha com uma pessoa espírita. Aí precisa converter essa espírita. Aí a espírita não fala mal de ninguém, não julga ninguém. Você chega para ela falando: você viu que fulana falou de mim? Fulana não gosta de mim. Fulana é isso. Aí a espírita fala: mas ela deve ter um motivo. Não vamos pensar desse jeito. Quem sabe ela passou por alguma coisa que você não sabe. Aí a espírita te dá uma lição de moral. Aí você fala: domingo você precisa ir na minha igreja, hein? Ela: nessa igreja que eu não vou. Passei igual essa aí. Você entende como muitas vezes a gente deixa de expressar. Gente, perfume. Você sente. Você não sai com o perfume assim, vamos lá, ó o que Deus está falando aqui, Você passa o perfume antes de sair de sua casa, certo? Você não sai com o perfume assim, estou usando esse perfume. Você sai assim, na rua? Você sabe o perfume que você passou, mas as pessoas sentem o cheiro, elas não veem, correto? Vocês pegaram? Ou precisa que eu explique? Você não sai com Jesus assim, aceita Jesus. Não. Você precisa de alguma ajuda? Por que você está triste? Eu reparei que hoje você está meio para baixo. Você quer conversar? Olha, eu senti no coração de te dar R$100 escondido. Você não vai... Estou dando R$100 para essa pessoa. Querido, eu senti de te dar R$100. Óbvio. Posso te levar no médico? Alguém que esteja passando por um processo de quimioterapia, alguma coisa. Compra uma cesta básica. Abençoa os seus funcionários. É assim, exalando o bom perfume. Sem ninguém ver. Sem ninguém ver o rótulo. Mas essa pessoa aí é diferente. Aí a pessoa vai falar: o que você tem de diferente, hein? E você vai ter a oportunidade de falar: eu faço aquilo que o meu mestre ensina. Porque, para fechar, vocês nem precisam abrir, só para a gente aqui ganhar tempo eu vou orar. Efésios 5, versículo 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2 vai dizer assim, portanto, como filhos amados de Deus, está aqui, nossa identidade. Filhos amados de Deus. Primeira coisa, imitem-no em tudo que fizerem. Olha aqui. Gente, vamos ler mais a Bíblia. Vai ler os evangelhos, lê de novo, lê de novo, lê de novo. Lê umas 5 vezes de Mateus até João. E depois você volta lá para Gênesis e vem ler na Bíblia. Vai conhecer quem Jesus era, a essência dele, como ele se comportava. Imitem-no em tudo que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma, perfume agradável a Deus. Amém? Feche seus olhos, querida. Oh, Pai, glorificado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, porque nesta tarde o Senhor vem falar ao nosso coração que tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. E aqui estão, Senhor, as minhas irmãs. Se alguém puder vir tocar um tecladinho, ou se puder colocar um fundinho musical, eu agradeço. E aqui estão, Senhor, as minhas irmãs, cada uma com a sua história de vida. Cada uma com palavras que talvez foram ditas por um pai, por uma mãe, por um chefe, pelo marido, por um filho, por uma sogra, por um pastor, por alguém que era uma pessoa de influência e de importância na vida dela, e muitas vezes essa mulher pode estar presa nessa palavra. Aqui estão, Senhor, mulheres que talvez, assim como eu, não tenha tido a figura paterna presente, não saiba o que é ter
um homem para chamar de pai. Talvez aqui estejam mulheres que têm uma mãe, que elas sim amam muito, mas que percebem que muitas vezes essa mãe é muito rígida, cobra demais, acusa demais, julga demais, condena demais e sufoca. Aqui estão mulheres, ó Deus, que hoje talvez não consigam respeitar o marido, queira viver uma vida de independência, se sintam oprimidas, se sintam manipuladas. Aqui talvez estejam mulheres, ó Deus, que carreguem uma dor profunda na alma, de um desamparo. Seja um desamparo, Senhor, na gestação, seja um desamparo na infância, na adolescência, ou mulheres que viveram situações de vergonha. Talvez lá no colégio, um dia você foi exposta à humilhação, e isso te impede muitas vezes hoje de empreender, de realizar os seus sonhos, de dar um passo além. Tem pessoas que tiveram alguma dificuldade na fala ou na escrita, passou por uma situação que se sentiu constrangida, envergonhada e fez um pacto consigo mesma: eu nunca mais falo em público, eu nunca mais faço isso ou aquilo. E você está paralisando os propósitos de Deus para a sua vida por conta desse trauma. Pai, aqui há todos os tipos de experiências, desde experiências mais profundas, impactantes, outras experiências, ó Deus, que também marcaram a vida dessas mulheres. Cada um sabe a dor que carrega, a história de vida, e que isso muitas vezes nos faz apodrecer. Talvez não consigamos exalar o teu bom perfume porque estejamos apodrecidas pelos lixos emocionais que jogaram. Abusos, toques indevidos, rejeição, desprezo, traição. Mulheres que acreditaram e que deram tudo de si para um casamento e que se viram sendo trocadas ou deixadas e desamparadas. É tempo de perdão. É tempo de deixar na cruz aquilo que está apodrecendo a nossa alma, aquilo que está sujando a nossa alma. Ah, Pai, nós queremos exalar o teu bom perfume. Nós precisamos, ó Deus, entender quem tu és, porque como vamos reproduzir, ó Deus, as tuas ações se nós muitas vezes não te conhecemos? Então nós acabamos reproduzindo as ações religiosas. Às vezes achamos que estamos imitando ao Senhor, mas estamos imitando regras religiosas. Nos livra disso, Deus. Nós queremos de fato nos parecer contigo, que é o original, que é a fonte de todo amor, a fonte de toda cura, a fonte de salvação, de restauração, de perdão, de fé. Muitas andam desanimadas, ó Deus. Algumas que perderam, ó Deus, talvez entes queridos nesta pandemia aí, que botaram em xeque inclusive a sua fé. Poxa, Deus, eu te servi tantos anos, por que que o Senhor permitiu? Poxa, Deus, por que que o Senhor permitiu que eu fosse abusada sendo criança? Algumas pessoas carregam aqui perguntas e questionamentos que ainda não têm resposta. Mas hoje o Pai está aqui para curar o seu coração, para talvez não te dar a resposta que você queria, mas para dizer: eu sou a resposta da sua dor. Porque Ele quer curar a sua dor e não dar a resposta do porquê aconteceu essa dor. Cura, Senhor, os corações, as dores, ó Deus. Deus mostra pessoas aqui que têm dores escondidas naquele porão escuro da alma, num porão que você não quer acessar de jeito nenhum. É um lugar que você passa e aquela porta está sempre fechada. Tem lugares assim na sua vida que você fala: não quero voltar para aí, eu não quero falar disso, eu não quero pensar nisso. Mas não se engane, enquanto você não olhar para isso da maneira correta, enquanto você não resolver e curar isso, isso continua controlando o teu comportamento, isso continua te adoecendo, isso continua adoecendo a sua próxima geração, porque você vai agir motivada por essas dores. Deus quer curar gerações.